Quando meu irmão João anunciou seu casamento, uma onda de alegria tomou conta da família. Fazia anos que não nos reuníamos para algo tão festivo. Eu e minha esposa Renata imediatamente começamos a falar sobre roupas, planos de viagem e onde ficaríamos. Meu enteado, Lucas, de 15 anos, também parecia animado. Ele sempre admirou o tio João. Lembro dele me perguntando: "Você acha que vou poder usar um terno?" Sorri e baguncei seu cabelo. "Claro, campeão, um bem elegante." Alguns dias depois, o convite formal chegou. Era lindamente trabalhado, com detalhes dourados e uma caligrafia sofisticada. Mas então notei uma linha específica. "Este convite é válido para Marcos e Renata." Nenhuma menção ao Lucas. Confuso, mandei uma mensagem para João pedindo esclarecimento. A resposta veio rápido. "É uma cerimônia só para a família de sangue. Espero que entenda. O Lucas não é realmente..." "Bem, você sabe." Minhas mãos tremeram. Li aquela mensagem 2 vezes, depois uma terceira. Não estava com raiva. Ainda não. Apenas senti algo mudar dentro de mim. Um estalo frio e duro, como vidro sob pressão. Mostrei a mensagem para Renata. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas pude ver que ela tentava se conter. Lucas entrou na sala perguntando o que estava acontecendo, e tudo que eu disse foi: "Não vamos ao casamento." Naquele dia sentei na varanda do nosso apartamento no Jardim Botânico, olhando para a Mata da Tijuca ao longe. O rio sempre me acalmou, mesmo nos momentos difíceis. Cresci nesta cidade, assim como João. Nossos pais, mineiros que vieram tentar a vida aqui, sempre falavam sobre como família era tudo. "Sangue é sangue, Marquinhos", meu pai costumava dizer. E agora, ironicamente, era o sangue que nos separava. Renata saiu para o trabalho na escola onde dava aulas, e Lucas foi para o colégio. Fiquei sozinho com aquelas palavras martelando na minha cabeça. Não é realmente família, como se os 5 anos que passei ajudando aquele menino com lições de casa, levando-o para treinos de futebol no Flamengo, ensinando-o a andar de bicicleta na lagoa, não significassem nada. Liguei para minha mãe, esperando algum apoio. Dona Conceição sempre foi a voz da razão na família. "Mãe, a senhora acredita que o João não quer o Lucas no casamento?" O silêncio do outro lado da linha foi revelador. "Filho, casamento é coisa séria. Tem tradições, tem significados. O João só quer a família reunida." "E o Lucas não é família?" Minha voz saiu mais alta do que pretendia. "É diferente, Marcos. Você sabe que é diferente." Desliguei sentindo aquela rachadura dentro de mim se expandir. Não era só o João. Era toda uma mentalidade enraizada que eu nunca havia questionado até agora. Quantas vezes eu mesmo tinha repetido as palavras do meu pai: "Sangue é sangue." Mas naquela tarde, enquanto esperava Lucas voltar da escola, soube que algo tinha mudado. Quando ele chegou, jogando a mochila no sofá como sempre fazia, perguntei se queria ir comer um açaí na barraquinha da praia. Era nosso ritual de sexta-feira, mas hoje era terça. "Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou, sempre observador. "Não", menti. "Só quero passar um tempo com você." Caminhamos pela orla de Ipanema, com o Pão de Açúcar ao fundo. Lucas me contou sobre um trabalho de geografia, sobre uma menina chamada Juliana que tinha sorrido para ele, sobre o professor de matemática que todo mundo achava que parecia com um personagem de anime. E enquanto ele falava, tudo ficou claro para mim. Este menino que não compartilhava meu sangue era meu filho em tudo que importava. Decidimos naquele momento, sem mesmo dizer em voz alta, não iríamos ao casamento. Não era protesto, não, era briga. Era simplesmente onde traçamos nossa própria linha. Não fizemos escândalo. Não houve telefonemas furiosos ou desabafos nas redes sociais. Simplesmente não fomos. No dia do casamento, levei Lucas para pescar em Guaratiba, num sítio de um colega de trabalho. Lucas não perguntou novamente por que não estávamos lá. Talvez sentisse a resposta. Talvez já soubesse o que não é realmente da família significava para eles. Lançamos nossas linhas na água do pequeno açude, sentamos sob um céu calmo e não dissemos nada por horas.
Foi o melhor tipo de silêncio. João nunca entrou em contato depois disso. Ninguém da família o fez. Alguns enviaram fotos da cerimônia. Minha irmã Patrícia legendou uma com: "Queria que vocês tivessem vindo. Foi mágico." Sorri educadamente e respondi com um emoji de joinha. Mas cada mensagem parecia uma pequena martelada naquela mesma rachadura dentro de mim. As semanas que se seguiram foram estranhamente normais. Voltamos às rotinas. Eu deixava Lucas na escola em Botafogo, buscava-o do treino de futebol, ajudava-o com álgebra. Mas algo havia mudado. Não era apenas o casamento. Era a declaração não dita de que Lucas não era o suficiente. Que minha família, de sangue, havia traçado uma linha que eu me recusava a aceitar. Em um sábado à tarde, recebemos a visita inesperada da minha mãe. Dona Conceição chegou com um Tupperware de bolo de fubá, sua especialidade, e um abraço apertado. Enquanto Lucas devoravam o bolo na cozinha, ela me puxou para a varanda. "O João perguntou por você," ela disse, ajeitando a alça da bolsa. "Disse que você não responde às mensagens dele. Não tenho nada para falar com ele." "Marcos, isso não é jeito. É seu irmão." "E Lucas é meu filho," respondi, sem hesitar. A palavra saiu naturalmente, como se sempre tivesse estado lá, esperando o momento certo. Minha mãe suspirou, olhando para além do prédio, para o morro, 2 irmãos ao longe. "Vocês sempre foram teimosos, você e o João. Igualzinhos ao seu pai." "Isso não é teimosia, mãe. É sobre respeito." "Ele respeitou a tradição, filho. Um casamento é sagrado." Balancei a cabeça. "Que tradição é essa que exclui uma criança? Que Deus é esse que fica contando o DNA dos convidados?" Ela não respondeu, apenas apertou minha mão. Talvez, em algum lugar dentro dela, soubesse que eu estava certo. Ou talvez só estivesse cansada de ficar no meio do fogo cruzado entre 2 filhos adultos. Quando ela foi embora, encontrei Lucas no sofá, jogando videogame. "A avó trouxe mais bolo," ele disse sem tirar os olhos da tela. "Guardei um pedaço para você." Sentei ao lado dele. No jogo, seu personagem escalava uma montanha impossível, caindo várias vezes, mas sempre recomeçando. "Valeu, campeão. Sua avó queria saber por que não fomos ao casamento do tio João." Ele deu de ombros. "Eu já sabia." "Sabia o quê?" "Que ele não me queria lá." Ele pausou o jogo e finalmente me olhou. "Ouvi você e a mãe conversando naquele dia. Sobre eu não ser da família de verdade." Senti como se tivesse levado um soco. Todo esse tempo achando que o estava protegendo e ele já sabia. Já carregava aquele peso. "Lucas, olha." "Tudo bem." Ele me interrompeu. "De verdade. Não queria ir mesmo. Ia ser chato." Ele sorriu, mas era aquele sorriso que os adolescentes dão quando estão escondendo a dor. O mesmo que Renata às vezes dava quando falava do pai de Lucas que sumiu quando o menino tinha apenas 3 anos. Naquela noite, depois que Lucas foi dormir, Renata e eu conversamos até tarde na cozinha. Ela chorou quando contei sobre a conversa com ele. "Ele é tão forte," ela disse, enxugando as lágrimas. "Mais forte que nós." "Não devia precisar ser," respondi. Olhei pela janela da cozinha, para as luzes da cidade que nunca parava. O rio, como sempre, seguia em frente, indiferente aos pequenos dramas humanos. Pensei em todas as famílias nas janelas iluminadas à nossa volta. Quantas outras linhas invisíveis separavam pessoas que deveriam estar unidas. "Vamos fazer algo especial. Amanhã," sugeri. "Levar o Lucas para surfar em Ipanema, depois almoçar naquele restaurante japonês que ele gosta." Renata sorriu, seu primeiro sorriso genuíno em dias. "Seria bom." E assim fizemos. Não falamos mais sobre o casamento, sobre João, ou sobre linhas na areia. Em vez disso, criamos novas memórias, como se estivéssemos construindo uma fortaleza, invisível ao redor do nosso pequeno núcleo familiar. Uma fortaleza que nenhuma palavra ou exclusão poderia penetrar. Uma noite, enquanto ajeitava Lucas na cama, um ritual que mantínhamos mesmo ele achando que já estava
grande demais. Para isso, ele virou para mim e perguntou: Você já desejou que eu fosse seu de verdade? A pergunta me atingiu como um soco no peito. Olhei para ele. Esse garoto que eu criava desde os 5 anos. Aquele cujos pesadelos eu acalmava, cujos projetos escolares eu ajudava a colar à meia-noite, cuja primeira desilusão, amorosa, eu o ajudei a superar. Meu? Ele era mais do que meu. Sentei ao lado dele e disse: Você é meu em todos os sentidos que importam. E se eu tivesse a chance de fazer tudo de novo, ainda escolheria você. Ele não disse nada. Apenas puxou o cobertor e se virou. Mas notei como sua mão deslizou debaixo das cobertas, apenas o suficiente para alcançar a minha. Naquela noite, deitado na cama, não consegui dormir. Minha mente passava por documentos legais, cronogramas, procedimentos. Renata se mexeu, ao meu lado. Você está pensando nisso, não está? Ela sussurrou. Concordei com a cabeça. Quero oficializar, disse. Lucas merece isso, não por causa do que aconteceu, mas porque está na hora. Na manhã seguinte, tomei café na padaria da esquina com Sebastião, meu amigo de faculdade que se tornara advogado. Entre goles de cafezinho, expliquei o que queria fazer. A adoção de maior de 12 anos precisa do consentimento dele, Sebastião explicou, limpando a espuma de cappuccino do bigode grisalho. Mas pelo que você fala, isso não vai ser problema. E o pai biológico? Abandonou há mais de 10 anos e sem pagamento de pensão, sem contato. Podemos argumentar abandono afetivo. Vai ser um processo, Marcão, mas é possível. Saí da padaria com um peso a menos nos ombros e um plano na cabeça. Aquela tarde, enquanto Renata estava na escola dando aula, levei Lucas para um passeio no Parque Lage. Caminhamos entre as ruínas e jardins com a vista do Cristo Redentor entre as montanhas. Sabe, comecei enquanto nos sentávamos à beira do lago artificial. Estive pensando no que você me perguntou ontem. Lucas jogava pedrinhas na água, fazendo-as saltar. Foi mal por aquilo, estava sendo idiota. Não estava. Coloquei a mão no seu ombro. Eu também penso nisso e... Bem, eu queria saber o que você acharia se eu tentasse te adotar oficialmente, legalmente. A pedrinha que ele estava prestes a jogar caiu direto na água. Ele me olhou, os olhos arregalados. Tipo, eu teria seu sobrenome? Se você quisesse, seria Lucas Silva Mendes. Ele olhou para baixo, para a água onde os peixes coloridos nadavam em círculos preguiçosos. O que o pai biológico dele ia pensar? Perguntou, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa, algo que fazia quando o assunto era difícil. Ricardo fez sua escolha há muito tempo. Respondi suavemente. E nós fizemos a nossa todos os dias desde então. Lucas ficou em silêncio por tanto tempo que comecei a me preocupar. Talvez fosse cedo demais. Talvez eu tivesse me precipitado. Então ele levantou o olhar, e havia algo em seus olhos que não vi antes. Uma espécie de certeza, uma paz. Tá. Ele disse simplesmente. Vamos fazer isso. Voltamos para casa de mãos dadas, algo que não fazíamos desde que ele tinha 8 anos. Não falamos muito, mas não precisávamos. Algumas decisões são tão certas que as palavras só atrapalhariam. Aquela noite, contei para Renata enquanto ela corrigia provas na mesa da cozinha. Ela largou a caneta vermelha e me abraçou, chorando silenciosamente contra meu peito. Obrigada, ela sussurrou. Por amá-lo assim, não é difícil, respondi beijando o topo de sua cabeça. As semanas seguintes foram um turbilhão de papelada, reuniões com Sebastião, visitas ao fórum. O processo seria lento, nos avisaram. Poderia levar meses, talvez 1 ano, mas começamos. E isso já significava algo. Lucas demonstrou um novo tipo de confiança. Na escola, quando um colega fez uma piada sobre ele não ter pai, Lucas simplesmente respondeu: Tenho sim. Só estamos esperando a papelada ficar pronta. Em casa começou
a fazer perguntas sobre minha infância, sobre meu pai, seu avô que nunca conheceu. Era como se, ao decidir compartilhar meu nome, ele quisesse conhecer toda a história que vinha com ele. Uma noite, encontrei-o no quarto, mexendo em uma caixa velha que eu guardava no armário. Dentro estavam fotos do meu pai, medalhas de quando joguei vôlei no colégio, recortes de jornal sobre o pequeno restaurante que meus pais tiveram em Copacabana nos anos 90. Desculpa, ele disse rapidamente. Não devia estar mexendo nas suas coisas. São nossas coisas agora, respondi sentando ao lado dele no chão. O que quer saber? Ele pegou uma foto desbotada. Eu, aos 15 anos, a mesma idade dele agora, ao lado do meu pai em uma praia que parecia ser Cabo Frio. Vocês se parecem, ele comentou. É o que dizem. Sorri. Dizem também que tenho o gênio dele. Teimoso? Como uma mula. Lucas riu, então ficou sério novamente. Você acha que ele ia gostar de mim? A pergunta me pegou desprevenido. Meu pai, Carlos, tinha sido um homem de poucas palavras, duro às vezes, mas com um coração enorme. Morreu quando eu tinha 22 anos, muito antes de eu conhecer Renata e Lucas. Ele ia te adorar. Respondi com sinceridade. Ia te ensinar a pescar no mar, ia contar aquelas histórias exageradas dele, sobre quando era jovem em Minas e ia ficar bravo quando você não comesse tudo no prato. Lucas sorriu satisfeito e continuou a explorar a caixa, descobrindo partes de mim, e agora dele, que estavam guardadas havia anos. Enquanto isso, eu me dei conta de que, pela primeira vez em muito tempo, o nome Silva não parecia apenas um rótulo, mas um legado vivo que continuaria através desse menino que valia mais que 1000 sobrenomes. As festas de fim de ano chegaram. O Natal foi tranquilo, acolhedor. Apenas nós três. Mas eu estava planejando algo especial para o ano novo. Tinha contatado Sebastião semanas antes, avançado com o processo, preenchido a papelada e mantido tudo em segredo. Renata me ajudou a embrulhar os documentos numa pequena caixa finalizada com uma fita prateada. Escondi debaixo do sofá esperando o momento certo. No apartamento, montamos nossa própria ceia. Renata preparou sua famosa farofa com bacon e banana. Eu fiquei responsável pelo pernil. E Lucas surpreendeu a todos com um pavê que aprendeu a fazer no YouTube. Sem piadas de pavê ou pra comer. Ele advertiu enquanto colocava o doce na mesa, fazendo todos nós rirmos. Tradicionalmente, passaríamos a virada na praia de Copacabana, como a maioria dos cariocas, vendo os fogos e pulando 7 ondas. Mas, este ano, decidimos ficar em casa. Menos multidão, mais nós, como Renata colocou. Vestimos branco como manda a tradição e montamos nossa pequena celebração na varanda do apartamento, de onde podíamos ver alguns dos fogos da orla ao longe. A noite estava quente, típica do verão carioca. Os ventiladores rodavam no máximo enquanto comíamos, conversávamos e jogávamos baralho. Lucas estava ganhando no buraco como sempre, aquele sorriso maroto quando empilhava mais uma sequência de cartas. Você está roubando, acusei brincando. Só porque você é ruim não significa que eu estou trapaceando, ele respondeu, com aquela sagacidade que sempre me impressionava. À medida que a meia-noite se aproximava, a cidade ganhava vida. Buzinas, apitos, gritos de Feliz Ano Novo, antecipados ecoavam pelas ruas. Na televisão, o show na praia estava a todo vapor, com algum cantor famoso que eu não reconhecia animando a multidão. 10 minutos antes da meia-noite peguei a caixa debaixo do sofá. Renata me olhou com um sorriso cúmplice, apertando minha mão quando me sentei novamente. O que é isso? Perguntou Lucas apontando para o pacote. Uma tradição nova, respondi. Você abre no ano novo. Quando o relógio marcou os últimos segundos de dezembro, contamos juntos. 10, 9, 8. Na televisão, a multidão em Copacabana fazia o mesmo. 3, 2, 1. Feliz Ano Novo. Fogos explodiram por toda a cidade, iluminando o céu do Rio. Nos abraçamos, desejando saúde, felicidade, todas aquelas coisas que se deseja quando um ano termina e outro começa. Então,
Entreguei a caixa para Lucas. Agora você pode abrir. Ele pareceu confuso, esperando talvez um videogame ou fones de ouvido, mas enquanto abria a caixa e começava a ler os documentos, vi sua expressão mudar. Primeiro confusão, depois descrença, então algo que só posso descrever como alegria silenciosa e avassaladora. Estou te adotando, disse simplesmente. Seu nome será Lucas Silva Mendes, se você quiser. Ele não falou por um momento. Depois se levantou, veio até mim e me abraçou mais forte do que jamais havia feito antes. Nenhum fogos de artifício poderia se comparar àquele sentimento. Obrigado, pai, ele sussurrou. E foi a primeira vez que me chamou assim, sem hesitação, sem estranheza. Apenas pai, simples assim. Renata nos observava, lágrimas escorrendo, livremente pelo rosto, mas com o sorriso mais radiante que já vi. Ela se juntou ao abraço e ficamos assim por um longo tempo. Uma ilha de 3 pessoas em meio ao barulho ensurdecedor da cidade em festa. Quando finalmente nos separamos, Lucas segurava os papéis como se fossem feitos de ouro. Isso é, tipo, oficial? Ainda não completamente, expliquei. Tem algumas audiências, mais alguns papéis, mas começamos o processo. Até o final do ano que está começando agora deve estar tudo concluído. E a escola? Vou ter que mudar meus documentos lá? Uma coisa de cada vez. Renata disse, alisando o cabelo dele. Vamos resolver tudo aos poucos. Passamos o resto da madrugada na varanda, conversando sobre o futuro, sobre planos, sobre como seria quando tudo estivesse oficializado. Lucas queria saber se poderia ter uma carteira de identidade nova, se seu boletim escolar já viria com o nome atualizado, se precisaria avisar os amigos. Em dado momento, enquanto Renata preparava um café para nos manter acordados, Lucas se virou para mim. O que você acha que o vovô Carlos diria agora? Sorri pensando no meu pai, no seu jeito bruto, mas sincero. Ele diria, finalmente o Marquinhos fez algo certo na vida. Lucas riu. Ele era durão assim? Na superfície, mas por dentro era puro coração. Fiz uma pausa. Como você. O sol começou a nascer sobre o rio, pintando o céu de laranja e rosa. Os últimos foliões voltavam para casa cantando pelas ruas. Em algum lugar alguém ainda soltava foguetes retardatários. Acho que deveríamos ir para a praia, sugeriu Renata, retornando com as xícaras de café. Começar o ano com um mergulho. Agora? Perguntei surpreso. Por que não? Já estamos acordados mesmo. E assim, no primeiro amanhecer do ano, lá estávamos nós 3, caminhando pela areia ainda vazia da praia de Ipanema. Copos e garrafas da celebração da noite anterior pontilhavam a praia, mas o mar estava calmo, convidativo. Juntos entramos na água, sentindo as ondas lavarem o ano velho e batizarem o novo, com seu novo nome, sua nova configuração, sua mesma e fortalecida família. As notícias correm rápido em famílias. Em poucos dias, minha irmã Patrícia me ligou. Você adotou ele? Sem contar para ninguém? O tom era acusatório, como se eu tivesse roubado uma relíquia de família. Depois veio João. Então essa é sua resolução de ano novo? Nos substituir? Eu ri, mas não porque fosse engraçado. Vocês se substituíram quando me disseram que ele não era realmente da família. Janeiro no Rio é sempre um mês de calor sufocante e chuvas repentinas. Naquela tarde, enquanto a cidade se recuperava de uma tempestade que alagara metade dos bairros da Zona Sul, meu celular não parava de tocar. Mensagens no WhatsApp, ligações perdidas, notificações do Facebook. A família inteira parecia ter despertado de uma hibernação para opinar sobre minha decisão. Tia Neuza, irmã do meu pai e a matriarca autoproclamada da família após a morte da minha mãe, foi a mais enfática. Você não pensou em consultar os mais velhos antes de tomar uma decisão dessas? Sua voz tremia, do outro lado da linha, entre indignada e magoada. O sobrenome Silva tem história, Marcos. Seu avô construiu esse nome desde que chegou de Portugal sem nada. E o que isso tem a ver com o Lucas, tia? Ora, não seja ingênuo. Esse menino não é Silva. Não tem o sangue da família. Agora tem, respondi secamente.
No papel e no coração. Ela desligou sem se despedir, algo inédito nos meus quase 40 anos de vida. Os grupos de família no WhatsApp explodiam. Primos que eu mal via desde a adolescência de repente tinham opiniões fortes sobre minha vida. Tio Geraldo, que vivia em Petrópolis e vinha ao Rio talvez uma vez por ano, enviou um áudio de 5 minutos sobre como as tradições familiares precisam ser respeitadas. A ironia não me escapou. Esses mesmos parentes, que não se deram ao trabalho de aparecer quando Lucas quebrou o braço jogando futebol ano passado, ou quando ele ganhou o campeonato de matemática da escola, agora estavam profundamente investidos no seu sobrenome. Renata tentava me acalmar argumentando que era apenas o choque inicial. Dê tempo a eles, dizia. Vão se acostumar. Mas não era só irritação que eu sentia, era uma mistura de decepção e alívio, como se finalmente pudesse ver com clareza as linhas invisíveis que sempre estiveram ali, separando pessoas, definindo quem pertencia e quem não. Você está mesmo disposto a abrir mão da família por causa desse menino? João me perguntou, quando finalmente concordou em tomar um café comigo, após semanas de mensagens ignoradas. Estávamos em uma padaria em Botafogo, perto do escritório dele. João estava de terno, como sempre, o cabelo impecavelmente penteado, o relógio caro, no pulso. A imagem do sucesso como nosso pai sempre quis. Não estou abrindo mão de nada, João. Estou ganhando um filho. Ele já tem um pai, que nunca apareceu, nem quando o moleque ficou internado com pneumonia aos 7 anos. João mexeu o café lentamente, evitando meu olhar. É diferente, Marcos. Você está forçando uma conexão que não existe naturalmente. Como? Amor é natural, João. É escolha. Todos os dias. Fácil falar. Você não tem filhos de verdade para comparar. As palavras atingiram como uma bofetada. Respirei fundo, contando até 10 mentalmente como Renata me ensinou a fazer quando perco a paciência. Acho que não temos mais nada para conversar. Levantei-me deixando algumas notas para pagar o café. João não tentou me impedir. Em casa, encontrei Lucas estudando na mesa da sala, rodeado de livros de biologia. Ele tinha uma prova importante na semana seguinte. Sentei-me ao seu lado observando enquanto ele fazia anotações em sua letra desajeitada de adolescente. Tudo bem? Ele perguntou sem levantar os olhos do caderno. Tudo, menti. Como vai o estudo? Difícil. Tem muitos nomes complicados. Ele fez uma pausa. Encontrou com o tio João. Hesitei, surpreso. Como você sabia? Ouvi você falando com a mãe ontem. Finalmente ele me olhou. Ele ainda está bravo? Não é com você, filho. Eu sei. É com você. Lucas fechou o livro por minha causa. Não. Por causa dele. Da cabeça dura dele. Coloquei a mão em seu ombro. Algumas pessoas demoram para entender que família é mais que DNA. Naquela noite, Renata e eu conversamos longamente depois que Lucas foi dormir. Ela estava preocupada com o impacto que tudo isso teria em mim, em nós. Você tem certeza que quer continuar com isso? Ela perguntou deitada ao meu lado na cama. Não quero que perca sua família por nossa causa. Vocês são minha família, respondi abraçando-a. O resto são apenas pessoas com quem compartilho algum DNA. Mas mesmo enquanto dizia isso, sentia uma pontada de tristeza. Cresci com aquelas pessoas. João e eu construímos casinhas na árvore juntos, defendemos um ao outro na escola, dividimos segredos e sonhos de infância. Como chegamos a este ponto? Na semana seguinte recebi uma mensagem inesperada da minha prima Daniela, filha da tia Neuza. Não éramos próximos, ela sendo quase 10 anos mais velha e morando em São Paulo há décadas. Olá, primo, dizia a mensagem. Só queria dizer que acho corajoso o que você está fazendo. Minha mãe vai me matar se souber que estou te apoiando, mas alguém na família tem que estar do lado certo da história. Quando tudo se acalmar, adoraria conhecer o Lucas.
Foi a primeira luz em meio à tempestade familiar. Pequena, distante, mas real. Talvez houvesse esperança, afinal. Meses se passaram desde então. As coisas estão mais calmas agora. A indignação diminuiu, assim como as ligações. Os almoços de família não acontecem mais, mas nosso pequeno núcleo familiar se fortaleceu em sua ausência. Lucas assina seus trabalhos escolares como Lucas Silva Mendes. Ele brinca sobre mandar fazer um moletom personalizado com o nome. Disse a ele que eu faria um igual. O inverno carioca, com sua friagem leve e céu de um azul quase doloroso, trouxe novidades. A primeira audiência do processo de adoção aconteceu em junho. Lucas vestiu sua melhor roupa, calça jeans sem rasgos, camisa social azul, tênis novos que compramos especialmente para a ocasião. Estava nervoso, as mãos suando enquanto esperávamos no corredor frio do fórum. E se o juiz não deixar? Ele perguntou em voz baixa, olhando para o chão de granito polido. Ele vai deixar, garantiu Renata, ajeitando a gola da camisa dele pela terceira vez. Temos tudo documentado. Seu pai biológico não aparece há anos, você quer a adoção, nós queremos. Mas e se ele não deixar? Lucas insistiu. Olhei nos olhos dele, aquele menino que carregava mais preocupações do que deveria. Então continuaremos sendo família como sempre fomos. Um papel não muda isso. A audiência foi surpreendentemente rápida. O juiz, um homem de meia idade com olheiras profundas e um tom de voz monótono, fez algumas perguntas a Lucas, longe de nós. Depois nos chamou, verificou a documentação, ouviu Sebastião explicar o caso. Em menos de 1 hora estava feito. Pelo menos esta etapa. Ainda haveria mais burocracia, mais espera, mas o mais difícil tinha passado. Ao sair do fórum, nos deparamos com uma surpresa. Minha prima Daniela estava lá, segurando um pequeno buquê de flores. Não sabia se devia vir. Ela disse, parecendo constrangida. Mas queria conhecer o mais novo Silva da família. Lucas sorriu. Aquele sorriso tímido que guardava para momentos de verdadeira felicidade. Daniela entregou as flores para Renata e abraçou Lucas, depois a mim. Minha mãe ainda está uma fera. Ela sussurrou no meu ouvido durante o abraço. Mas vai passar. Tem que passar. Fomos os 4 almoçar em uma churrascaria na Lapa. Daniela contou histórias sobre nossa família que eu mesmo tinha esquecido. Sobre o avô Silva que veio de Portugal fugindo da ditadura de Salazar. Sobre como ele conheceu minha avó, vendendo pães em Copacabana. Sobre como começaram do zero no Brasil. Sabe o que mais me irrita nessa história toda? Ela disse enquanto esperávamos a sobremesa. É que vovô Francisco seria o primeiro a te apoiar, Marcos. Ele sabia o que era construir uma família do zero, em um lugar que não era seu. No caminho de volta para casa, Lucas estava quieto, pensativo. Gostei da Daniela. Ele finalmente disse. Ela parece com você. Dizem que todos os Silva têm o nariz igual. Brinquei. Não é isso. Ele fez uma pausa. É o jeito de falar, de rir. Como se... Não sei. Como se não tivesse medo de dizer o que pensa. Renata sorriu no banco do passageiro. Isso ele puxou a você mesmo, Marcos. Às vezes sinto falta da ideia de reuniões de família, do calor de memórias compartilhadas. Mas aprendi algo. Tradições construídas sobre exclusão não valem, apenas ser preservadas. Lucas não precisava do casamento deles. Ele precisava de um pai que ficasse ao seu lado, mesmo em silêncio, especialmente em silêncio. A última vez que falei com João foi em julho, quando ele ligou para dizer que sua esposa estava grávida. Vou ser pai, ele disse, a voz misturando orgulho e algo mais, talvez uma compreensão tardia. Queria que você soubesse. Parabéns, respondi, genuinamente feliz por ele. É uma jornada incrível. Houve um silêncio desconfortável. Então ele perguntou. Como está o Lucas? Bem. Entrando na fase de escolher faculdade. Está pensando em
engenharia ou biologia marinha. Ele é um bom garoto? A pergunta me pegou desprevenido. O melhor, respondi simplesmente. Mais silêncio. Então, talvez um dia, quando o bebê nascer, talvez ele queira conhecer o primo. Foi a primeira vez que João se referiu a Lucas como família. Um pequeno passo mais significativo. Tenho certeza que sim, respondi, sentindo algo apertar na garganta. Ontem completamos mais uma etapa do processo. Lucas recebeu sua nova certidão de nascimento. Agora é oficial. Lucas Silva Mendes. Ele segurou o documento por muito tempo, passando os dedos sobre as letras como se não acreditasse. Como se sente? Perguntei. Igual. Ele respondeu sorrindo. Mas diferente também. À noite, enquanto Renata preparava o jantar, encontrei Lucas na varanda olhando para o pôr do sol sobre a cidade. O céu estava tingido de laranja e rosa. As luzes começavam a se acender pela metrópole. No que está pensando? Perguntei, apoiando-me no parapeito ao lado dele. Em nomes. Ele respondeu. Em como eles são importantes e não são ao mesmo tempo. Como assim? Ele deu de ombros. Tipo, agora eu sou um Silva Mendes no papel, mas eu já era seu filho antes disso, não era? Era. É. Então por que importa tanto? Por que todo mundo ficou tão bravo? Pensei por um momento, observando as gaivotas que voavam de volta para algum lugar para passar a noite. As pessoas se agarram a símbolos quando têm medo de olhar para o que realmente importa. Lucas assentiu, como se aquilo fizesse perfeito sentido para ele. Talvez fizesse. Esse garoto sempre foi mais sábio do que sua idade sugeria. Eles traçaram uma linha. Eu a apaguei. E em seu lugar, construí um nome, um vínculo, um lar. Lucas pode não ser do meu sangue, mas ele é todo o meu coração. E isso aprendi, é mais que suficiente. Na próxima semana vamos finalmente encomendar aqueles moletons personalizados que Lucas tanto quer. Pensei em fazer uma surpresa e pedir também para o bebê que está a caminho, um presente para meu futuro sobrinho ou sobrinha. Porque no final das contas, família não é quem compartilha seu DNA. É quem escolhe ficar quando seria mais fácil partir. É quem vê além das linhas artificiais que os outros desenham. É quem ama, simplesmente.